legal. Tô há 2 semanas já aqui, eu tenho mais 2 semanas, eu acho, de trabalho. Eu falo eu acho, porque a gente ainda vai decidir se estende ou não no final das contas. Mas está sendo um trabalho bem legal. A gente está trabalhando junto com o Laboratório Olímpico, né, monitorando os treinos e mensurando as cargas de treino. E está sendo algo que eu, pelo menos, nunca tinha feito antes e que a gente está vendo resultados muito legais. A gente não está tendo nenhum dia off, né, enquanto estiver aqui. Então são essas 4 semanas com treinos todo dia. E aí, justamente por estar usando esse monitoramento, né, do laboratório, a gente decide o que vai ser o próximo treino, ou se até vai ter o próximo treino ou não, quando você termina a última sessão, né? E aí você colhe o sangue, vê os indicadores ali, tudo que o meu fisiologista, né, o Elvio Afonso, tudo que ele procura, tudo que ele investiga no sangue. E a partir daí, a partir desses resultados, que a gente determina qual que vai ser a programação. Já voltou agora, a gente deve ter a ISL, né? Uhum. Daqui a mais ou menos um mês e pouquinho, um pouco mais. Vai acontecer a International Swim League, que vai ser em Budapeste. Uhum. E aí vão ser uma série chama de matches, né? Uma série de competições até você ter uma final no final dessa série, né? Você passa pelas semifinais, finais, então. E, cara, sobre o Brasil, Portugal não vai ficar aqui para sempre, né? Essa estrutura toda. Então, eventualmente, depois desse camp aqui, em algum momento, a gente vai buscar ir para o Brasil, para o Maria Lenk, sim, para dar continuidade ao trabalho com o laboratório. Eu não perco tempo pensando nesse tipo de coisa. Isso é trabalho do jornalista, né? Fazer esse tipo de projeção, esse tipo de, sabe, dar essa viajada aí nos tempos, nos nomes, como vai ser, como não vai ser. Do meu ponto de vista aqui, eu acho que a gente ganhou um ano, né, para poder evoluir, para poder treinar ainda melhor e se preparar ainda melhor. Então, tem sido legal encarar dessa forma, né? Um ano a mais que a gente tem para se preparar. Eu tenho e não tenho. Eu tenho uma marca que eu acho que seria legal nadar assim, mas eu não coloco isso como um objetivo, como uma prioridade, sabe? Como aquela coisa que você fica ali olhando todo dia e mirando naquilo. Lógico que tem um tempo que eu gostaria de nadar, mas nada, sabe, não é uma prioridade focar no tempo em si. Tá tentando projetar um negócio que vai acontecer daqui a um ano e quem vai estar lá, você não sabe nem quem vai fazer a semifinal ainda, você não sabe nem quem vai fazer o índice ainda, sabe? Então, eu realmente não tenho nem substrato para responder essa pergunta. Qualquer coisa que eu te falasse, qualquer resposta que eu te desse seria especulativa ou, sabe, ou imaginária. Eu não consigo... Do jeito que a minha cabeça funciona, eu não consigo responder essa pergunta. Era Tóquio antes, né? Tá vendo, cara? É difícil fazer essa brincadeira de projeção, porque eu não tô no mundo da projeção, sabe? Eu tô no mundo de fazer, de buscar resultado e fazer. Fica difícil eu te responder quem que vai estar na Olimpíada, qual tempo vai entrar ou sair da final, ou ganhar ou não. É extremamente difícil também eu te falar o que eu vou fazer depois de os Jogos Olímpicos, que vai acontecer daqui a pouco menos de um ano, sabe? Existem alguns planos de pós-carreira, né? Mas é difícil eu te falar se eu não vou para 2024, sabe? Se eu vou para o Mundial de 2022, tem bastante coisa para acontecer ali até essa tomada de decisão, sabe? O foco agora está nos jogos de Tóquio e ponto, sabe? Não tem muito planejar depois disso, pelo menos não de uma forma que você possa, sabe, ter planos sólidos, ter algo que realmente vá acontecer e você vai executar, sabe? Isso é muito legal, porque
é o tipo da coisa que no Brasil a gente costuma dizer que, sabe, que certo atleta na primeira Olimpíada precisa ganhar experiência ou foi para aqueles jogos de ganhar experiência, né? Você até mencionou o Pucieldi aqui, eu gosto muito quando o Pucieldi fala que experiência você ganha no treino. Jogos Olímpicos você vai para competir. E Jogos Olímpicos nada mais é do que uma competição, né? Não muito diferente de uma seletiva nacional, de um campeonato mundial, de um Pan-Pacífico, um Pan-Americano. É a mesma piscina, a mesma água, os mesmos 50 metros. Mas ainda assim tiveram algumas falhas que aconteceram nos últimos jogos que eu pretendo fazer melhor agora, que eu pretendo corrigir, que eu já venho corrigindo, né, desde 2016. Se você vê aí os meus resultados, os melhores resultados, eles aconteceram depois de 2016, né? Então, eu acho que depois do meu segundo Jogos Olímpicos foi quando a coisa clicou, sabe, algum botãozinho aí na cabeça e começou a funcionar melhor. Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de nadar bem em Tóquio. Isso depende muito do período de treino, né? Agora a gente está num período de treino onde a gente está construindo um pouco mais da força do nado, da resistência em cima dessa força, né? Então, mais para frente, a gente vai melhorar um pouquinho mais da parte da explosão do nado, e aí vai entrar alguns elementos como saída, como virada, como chegada. E dentro dessas semanas, né, desses microciclos de treino aí, tem treinos específicos de técnica, de submerso, de tudo isso. Então, você nunca está focando só numa coisa, né? Você tá sempre na construção de uma prova. Budapeste foi muito legal, até hoje eu considero como sendo, se não a melhor, mas uma das melhores competições da minha carreira, né? Tive que superar bastante coisa naquela temporada específica, então acabei nadando meu melhor tempo, que é meu melhor tempo até hoje, né? Tanto no revezamento quanto na prova individual dos 50. Foi uma competição bem legal. Já Guangzhou foi uma prova que deixou a desejar ali. Eu queria ter feito melhor naquela prova, mas foi uma competição onde, sabe, essa evolução desse aspecto mental da competição, ela ficou muito visível para mim, né? Eu me senti um atleta extremamente mais maduro e com a capacidade de lidar com algumas adversidades ali momentâneas, né? Aquelas coisas que aparecem em cima da hora. E acabei conseguindo tirar uma prova legal. Então foram duas competições bem diferentes. Foram duas preparações boas, mas as competições em si foram bem particulares. Não para mim, porque toda prova que eu caio na água eu tento fazer uma prova legal, né? Uma prova boa. Mas eu gosto muito dessa abordagem da CBDA agora em colocar esse critério, porque eu acho que Jogos Olímpicos tem que ir quem resolve, né? Tem que ir quem consegue nadar bem na hora certa. Inclusive, eu até cheguei a defender uma época, como alguns países como a Itália, a Alemanha fazem, que colocar índices mais fortes do que os índices olímpicos, né? Ali colocar um tempo de top 5, top 8, sabe? Um tempo de final. Então, algo que fosse até mais forte que os índices olímpicos, porque é uma competição diferente, sabe? É uma competição que exige um pouco mais do atleta, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, eu acho que forçar o atleta na seletiva a estar pronto naquele momento específico e resolver a prova dele ali naquele ponto, eu acho uma boa. Cara, eu tento emitir a minha opinião quando eu acho que ela possa ser relevante, sabe? Eu não tento ficar gastando muito e batendo muito no murro em ponta de faca quando, sabe, não é muito... Talvez eu tenha usado a expressão não adequada para o momento, né? Mas eu não me considero um atleta que está lá sempre lutando por uma causa, né? Tá de fato militando por alguma coisa, né? Eu tive vários colegas de seleção aí, você conhece a própria Joana Maranhão e até o próprio Eduardo Fischer, né? Que hoje trabalha na CBDA.
que por parte da carreira deles, né, grande parte da carreira deles, foi o motivo, foi a causa, né, deles estarem ali usando a imagem, a voz deles de atleta. Eu, particularmente, existem assuntos que eu gosto de abordar, que eu acho que eu possa ter uma opinião relevante e que eu acho que em momentos eu posso usar essa opinião, mas é tudo muito em volta do que eu acho que uma pessoa com o mínimo de decência poderia fazer, sabe? Eu não tenho, que nem eu falei, eu não tenho muita intenção em ser militante, em ser mártir de nada, mas eu acho legal, às vezes, você, nessa pegada do exemplo, né, você se portar como um ser humano decente, como um ser humano de bem, né? E isso faz parte do exemplo que eu pretendo dar para gerações mais novas. Acho que a gente segue na busca dessa formação, né, de incentivar a prática de esporte. Eu acho que muito antes de incentivar o nascimento de atletas, a criação de atletas de alto rendimento, a gente precisava ver o esporte como ferramenta educacional e formação de caráter do ser, né? Como o esporte que forma cidadãos, o esporte que educa, o esporte que ensina valores, e a partir daí, como uma consequência, né, como uma feliz consequência, ter um aumento na prática do esporte competitivo. Eu acredito que a educação vem antes, eu acredito que a formação do caráter e a educação do ser, ela gera inclusão social, ela gera a criação de políticas de inclusão. Então é justamente isso, é focar no esporte de educação, é focar no esporte de formação de caráter. E aí você ter o esporte como uma disciplina no colégio, seja ele particular ou público, municipal, estadual, ou militar, ou escola técnica, enfim, mas você ter esse esporte de educação e formação como uma matéria tão importante quanto todas as outras, né? Não, inclusive eu acho que seria a opção mais inteligente agora, né, de fazer até mesmo Jogos Olímpicos sem público, porque assim, infelizmente, né, a gente não ter público, porque o esporte, ele ainda mesmo sem o público, né, você consegue fazer modelos, a NBA tá aí provando isso agora, o UFC tá provando isso, foi o primeiro a voltar, né? Uhum. Mas que você pode fazer um formato para televisão e ainda assim continuar inspirando, continuar, entretendo, continuar. Eu gosto muito dessa parte do esporte que inspira as pessoas a serem melhores, né? Que inspira as pessoas a superarem adversidades, enfim. Eu acho que dá para fazer, e agora, com tudo que está acontecendo, na minha humilde opinião, é o que tem que ser feito.